Seja bem-vinda ao Céu Dentro de Você. Aqui eu compartilho contigo o meu universo e te ajudo nessa caminhada da espiritualidade e do autoconhecimento para que tu possa voltar a se conectar com o teu corpo, com o céu e os mistérios que existem entre eles. Eu sou a Jéssica e te espero aqui dentro. Bom, já preparou o teu chazinho? Hoje eu tô aqui com um chazinho de artemísia e rosas, um chazinho bem para conexão com o feminino. E quero falar um pouquinho, do começo disso tudo. Quando eu comecei a trabalhar com ginecologia natural, logo ficou muito claro a influência da lua no nosso ciclo menstrual. Mas pela astrologia, por exemplo, a lua não influencia somente as mulheres, influencia a todos, influencia a natureza, as marés, as plantas, mas influencia principalmente a nós, mulheres, em função desse ciclo menstrual que é pura água. E a lua, como a gente vai ver, ela rege esse elemento, o elemento água, o elemento que vai trabalhar com as nossas emoções e outras coisinhas mais. Então, a gente vai começar falando sobre ela e falar sobre um movimento dela que a gente deve começar a observar, independente se a gente está menstruando ou não, para começar a entender como a lua pode nos influenciar. E esse movimento se chama lunação. Então, a gente precisa começar a entender, como que a lua se movimenta, para depois entender qual é a relação disso com o nosso ciclo menstrual. A gente vai ver que tem bastante semelhança entre as características energéticas das fases da lua com as características das fases do nosso ciclo menstrual. É interessante também, vou fazer para você sempre aqui o link com a medicina chinesa que me acompanha, e a gente vai num próximo vídeo falar sobre as conexões da lua nova com canais da medicina chinesa para vocês conhecerem. Então vamos falar um pouquinho sobre lunação. O que é uma lunação? Então, o que é uma lunação? A lunação é o tempo que a lua leva para completar a sua trajetória, ou seja, desde o comecinho do ciclo dela, que a gente chama de lua nova, até chegar numa próxima lua nova. Durante essa trajetória, ela vai passando por todas as suas fases. O que são as fases da lua? São a quantidade de luz que essa lua vai recebendo, Então, a lua recebe a luz do sol. Então, na lua nova, a gente tem 0 de luminosidade da face que a gente está vendo aqui da Terra. E conforme os dias vão passando, conforme a lunação vai acontecendo, essa luminosidade vai crescendo, até que chega no seu ápice, que a gente chama de lua cheia, que a gente vê a lua 100% iluminada, e depois desse ápice, a lua começa de novo a diminuir a sua luminosidade, passando pela fase minguante, até chegar de novo na lua nova, onde ela recomeça o seu ciclo. Então, isso é uma lunação, é esse período. Esse período leva mais ou menos de 28 dias. Então, de 28 a 30 dias, dependendo da lunação. Então, é interessante a gente observar que a primeira semelhança, que o ciclo menstrual também tem mais ou menos a mesma duração, até de uma menstruação até a próxima. Então, a gente já começa a anotar no nosso caderninho. Isso é interessante, eu sempre falo para as minhas alunas, para as mulheres que eu oriento, peguem um caderninho para vocês começarem a anotar aquilo que é interessante para vocês e os insights e conexões que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, eu estou hoje aqui no meu primeiro dia de menstruação, então o meu ciclo está começando agora. A lua nova começa agora daqui 2 dias, na sexta-feira. Hoje é quarta, então a gente está no penúltimo dia do ciclo, amanhã é o último e sexta a lua recomeça o seu ciclo na lua nova. O interessante é a gente perceber que o Sol, ele vai passar pelas constelações, pelos signos, e vai levar 365 dias para ele completar
essa passagem dele por cada signo. Então, o nosso Sol hoje está em Áries, aí depois ele vai mudar para Touro, depois para Gêmeos, e assim ele vai passando de constelação em constelação. Para completar todo esse ciclo, a gente leva aí 365 dias, um ano. A Lua faz a mesma trajetória, passando por todas as constelações em 28 dias. Então é muito interessante, aqui já tem o mistério da Lua, a magia da Lua, que é a capacidade então de passar por essas constelações num período menor. E então a gente começa a perceber que aí tem um convite do céu para nós. Vamos entender o que significa passar pelas constelações? Então, a lua nova começa a sua trajetória a partir de um ponto de partida. E esse ponto de partida é a constelação que ela está. Então, vocês vão ouvir falar assim, estamos agora na lunação de peixes. A gente está terminando a lunação de peixes. Porque a lua começou a sua trajetória na constelação de peixes. A próxima lunação é a lunação de Áries, signo que vem depois de peixes. Então ela vai começar a sua trajetória nessa constelação e vai passando por todas as outras, fazendo sempre esse mesmo caminho, seguindo a ordem das constelações que a gente vê no zodíaco e no mapa astral. O que isso significa? Bom, a gente pode pensar nos signos e nas constelações, pensando e falando energeticamente sobre elas, como um convite para a gente integrar em nós as qualidades desse signo, as qualidades energéticas. Sempre a gente pode olhar, né, para isso, vocês podem estar aí pensando, a gente sempre tem várias opiniões sobre os signos, né? Signos bons, signos não tão bons. Na verdade, não existe isso. Na verdade, todos os signos têm uma qualidade energética que a gente chama de qualidade nas altas vibrações, que é justamente isso que a gente quer integrar, para que a gente possa ir aprendendo, evoluindo, amadurecendo. Então a gente vai ver que dependendo, né, do signo que essa lua está, a gente vai ter convites diferentes para seguir. É como se essa constelação desse o tom da trajetória que a gente vai seguir junto com a lua. Então é muito interessante. São várias nuances que a gente vai perceber, porque na lua nova, então, a gente tem o tom dessa lunação, o convite dessa lunação. Por exemplo, essa lunação que está terminando, a lunação de peixes, o convite justamente era para a gente se conectar com a amorosidade, a espiritualidade, a nossa intuição, a nossa conexão com o todo, né? Sair da ilusão de que a gente está separado, mas integrar dentro do nosso coração essa conexão com o todo, essa consciência de que tudo que eu faço, penso, sinto, acaba reverberando e interferindo em todo mundo, né? Em todo o nosso entorno, não só nas pessoas, mas no ambiente também que a gente se encontra. Então, esse era o tom da nossa lunação de peixes. Conforme a lua vai fazendo a sua trajetória, ela vai passando pelos outros signos e aí a gente vai tendo esses convites para integrar essas energias diferentes. Normalmente, lá na lua cheia, no ápice de luminosidade, a gente tem clareza, muita clareza dos convites que essa lunação nos faz. Vocês podem acompanhar lá pelo Instagram, eu venho colocando mantras pessoais de conexão com cada signo, com cada constelação, para a gente ir entendendo e integrando esses convites. Dá uma espiada lá. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre como as fases da Lua, então, influenciam nesse convite que a lunação nos faz, para a gente entender o que cada fase nos pede em relação a essa lunação. Esse foi o nosso primeiro céu dentro de você. Eu espero que você tenha gostado.